Aloysio Andrade, que é homeopata e psiquiatra. Tem coisa mais bonita que o Nascimento, não tem? Nossa Senhora, bom dia. É uma bênção. Bom dia aos ouvintes, internautas. É uma alegria imensa, né, Dora? É uma coisa indescritível, apesar de eu não ter experimentado isso nessa encarnação, porque eu fui deixando o filho pro mês que vem, ficou pra encarnação que vem, mas eu tenho 6 irmãos abaixo de mim, tenho vários afilhados, é uma bênção. E tive a oportunidade de participar da vinda da Clarinha, porque a esposa do Júnior fez uma consulta homeopática comigo, não por causa de doença, Eduardo, mas porque é uma maldade da natureza, sabe, Fernanda? As 2 substâncias mais necessárias para a grávida, para o neném, são o cálcio e o ferro. E tanto o cálcio quanto o ferro, gente, tem uma molécula muito grande de difícil absorção pelo intestino. Então você dá para a grávida o ferro vegetabilizado, traduzido pela urtiga, e aí a absorção é bem simples, e o cálcio você dá através da planta do grande árvore Quercus robur, que é o carvalho. E a Clarinha, então, ao longo da gravidez, tomou a partir do 7º mês o cálcio com o quercus, né, com o carvalho, e o ferro ao longo do tempo, até parar de amamentar. Então, sai umas crianças encarnadinha que você precisa de ver. Que graça. Você olha do neném assim, te encara, mas encara que você não acredita. Parabéns, Júnior, parabéns. Propensão do ser humano de ter o olho grande, sabendo que ele pode ser muito esperto, mas haverá sempre um mais esperto que ele. Não é? E a tentação é grande, né, Eduardo? Lembro daquele anúncio de um cigarro chamado Chanceler, que o Gerson, jogador de futebol da seleção brasileira, e até foi muito negativo para ele, porque o mote da propaganda é: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Aí ele falava isso 3 ou 4 vezes durante o anúncio, né? Então, essa esperteza que o Kessman está falando é verdade. Em geral, a pessoa fica querendo se dar bem e volta àquela questão do egoísmo que a gente tem tanto falado aqui para os ouvintes internatos da Itatiaia, que é uma tendência do ser humano, uma tendência do nosso lado autorreferencial, né? Então esse é um fato, né? A pessoa quer se dar bem e acaba se dando mal. Agora, o porquê que isso é tão tentador, Kessman? Porque os policiais, a polícia em geral, diz que um dos vícios mais difíceis de se combater é o vício do roubo, essa coisa de o charlatanismo, a questão do estelionato, porque eles afirmam que quando a pessoa, por exemplo, ganhou a loteria, recebe uma herança, Eduardo, que ela continua com o desejo de roubar ou de enganar o próximo pela excitação que isso gera. Então, diz que eles afirmam, mas comprar não tem a graça que é roubar, porque quando você rouba, você passa por uma situação de aperto, de estresse, isso daí é emocionante. Pensa bem, Kessman, pensa bem. Coisa completamente... O que você tem a acrescentar aí para os nossos ouvintes sobre essa questão do golpe? Olha, nós todos temos essa vulnerabilidade, Fernanda, porque o que a gente não conhece, o que a gente ainda não interagiu, é uma novidade e é uma coisa que nos atrai. A gente tem essa tendência natural, né, pela curiosidade de querer conhecer, mas o que será, o que pode ser, né? Então, qualquer coisa que seja desconhecida, gente, você não deve, né, se expor. Isso é igual tocar, antigamente fazia isso, tocava a campainha e falava assim, é do correio, né? Por favor, você abria a porta e quando ia ver a encomenda do correio era um assalto, era um roubo, né? Então, não é uma paranoia, Fernanda, mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? Temos que, a princípio, desconfiar do que é desconhecido, do que não é uma coisa costumeira na sua vida, porque se você fica muito ingênuo, muito acolhedor, acaba que você se transforma num objeto de desejo para esses estelionatários, para essas pessoas que treinam dia e noite. Vocês ouviram, né, na reportagem, a fala, é uma fala convincente, é uma fala, porque o sujeito está com aquilo decorado. Ele não gagueja, ele não tem uma insegurança, porque é tudo, inclusive eles preparam o texto, né, Fernanda, assim, e muitas vezes que você acha que é uma fala espontânea está sendo lido, né, mas lido numa entonação que a gente acaba sendo enganado e a gente acaba depois, quando a gente arrepende. E você falou uma coisa importante, quando você está num momento distraído ou de curtição ou de ocupação, outro dia aconteceu isso comigo, eu estava atendendo a consulta, por coincidência atendi o telefone, e aí, na conversa, pois não é que eu caí consegui escapar, o que foi? Falei assim, olha, estão tentando fazer uma compra presencial com seu cartão no BH Shopping de R$3.600, é um tablet, né? E aí, eu falei, né, mas está com o meu cartão? Tá. E não estava. Meu Deus do céu. Aloysio Andrade, eu tenho o maior medo desse negócio de justiça com as próprias mãos. O risco de você cometer
o crime 2 vezes é gigantesco. Primeiro, matar alguém ou bater em alguém, muito é crime. Segundo, que matar a pessoa errada, o que é mais grave. Agora, quando fica claro quem é que fez, não dá pra gente também ficar censurando quem bateu não, hein, doutor? Infelizmente. Doutor. A não dúvida, né, Eduardo? E de onde vem a não dúvida? Da certeza absoluta, que vem da onde? Do flagrante, né? Quando ocorre o flagrante, quando você pega o sujeito com a boca na botija, como dizia antigamente, realmente um instinto de revolta, um instinto de providência surge mesmo, né? O grande problema vamos dizer, justiça com as próprias mãos, Eduardo, é quando você não tem a certeza absoluta, quando existem alguns indícios, mas o flagrante, esse daí, é categórico, é indiscutível, e contra fatos não há argumentos, e a punição não é essa punição ideal, mas quando ocorre, a gente não vai entender que tinha que passar a mão na cabeça do sujeito fazendo uma coisa dessa com uma criança de 6 anos. O perigo está no ar, Luiz Andrade. Todo o tempo, Eduardo. Então, cuidado é uma questão básica hoje em dia. A informação, do mesmo jeito que quando verdadeira é muito acrescentante, quando é informação falsa, quando a palavra é usada de uma maneira inadequada, isso gera um tipo de perigo, um tipo de risco que eles falam, né, Eduardo, que tem gente que sai de casa sempre pensando que vai encontrar algum otário, algum bobinho, algum ingênuo, né? Então, essa questão de você acreditar, de você ter um bom coração, de você ter um sentimento de fraternidade para com os outros, apesar de ser o ideal, o desejável, no mundo moderno, né, Ricardo, não é uma coisa possível mais, porque existe um volume de falsidade, existe um volume de má intenção tão grande que nós temos que ter uma reserva. E paranoia é doença, é um sintoma que pode até indicar um quadro psiquiátrico. Mas cuidado é diferente de paranoia. A paranoia é quando você tem uma cisma de que tudo vai ser contra você. Esse é um ponto de exagero. Mas você ter a ingenuidade de acreditar que todas as pessoas são boas como você é, que todas as pessoas têm um bom coração como você tem, essa projeção de imaginar que o outro é como a gente, é um erro de estratégia grave, não podemos bobear, porque isso daí é uma forma de você ser cúmplice desse mal feito, dessa má conduta, porque você cria um ambiente que é um ambiente propício para a pessoa, então, se beneficiar da sua ingenuidade e aproveitar de você. E não só a questão do dinheiro, né, Eduardo? Tem a questão, então, essas questões morais, né? Todo esse processo dos conteúdos sexuais tem a ver com isso, e realmente isso daí é uma perda para a pessoa, que não pode ser uma coisa assim simples, de falar assim, né? Eu acredito. Não acredite, não seja ingênuo, porque hoje a ingenuidade é uma forma de cumplicidade com a inadequação dos estelionatários, dos maus elementos. Quem sofre algum tipo de abuso deixa alguma pista de que alguma coisa está errada. Às vezes a gente não percebe, não para reparar, mas essas pessoas dão algum sinal. E às vezes não é uma coisa ostensiva, não é uma coisa muito explícita, né, Fernanda? Mas dentro da velha teoria de que para quem sabe ler um pingo é letra, você tem as dicas, né? Primeiro, lembrar que é muito importante, não só a criança, mas nós escrevermos, porque o pensamento, Fernanda, ele é muito rápido. Então a gente pensa muito, mas a gente guarda pouco do que pensou. Então, quando você está elaborando um raciocínio sobre uma escolha, sobre uma decisão na sua vida, quando você escreve ou fala, e muitas vezes você não tem um interlocutor com quem falar, mas quando você escreve, as ideias vão ficando mais claras, porque ao escrever ou ao falar, é muito mais lento o processo. E sendo mais lento, o que acontece, gente? A gente presta mais atenção naquilo, então a gente tem mais capacidade de decidir, de escolher, com não tanta correria, né? Então o diário é uma coisa importante, mesmo que seja para você fazer, você falou assim, você escreve, passou aquele momento, você joga fora, você rasga, você queima, né? Para não ficar um registro. E eu oriento para quem gosta de escrever, e quando são coisas de segredo, pessoal, que você não quer que alguém pegue e tenha acesso às suas intimidades, e você coloque um símbolo representando. Eu vou falar da Fernanda Viegas, então eu ponho um triângulo, né? Então toda vez que tiver o triângulo ali, só eu sei que eu estou falando da Fernanda, ou que o do Eduardo é um círculo. Então há como você ter uma simbologia para você mesmo. E depois, quando você decidiu, quando você escolheu, você então que ama isso, você destrói isso para que não fique como um rastro, né? Mas muito importante,
E eu acho até, sabe, Kessman, que na prática eu sempre fui a favor de que era menos perigoso para uma criança estar numa creche, óbvio, de boa qualidade, a maioria são creches de qualidade razoável ou boa, né, do que com a babá sozinho. Então eu penso que a escola de tempo integral, Fernanda, é um grande macete para isso. E várias já fizeram essas experiências, escolas públicas, de fim de semana você tem atividade na escola, que não é de estudo, mas de esporte. Então, quando você está no coletivo, como a gente tem dito aqui para os ouvintes internautas da Itatiaia, que os controladores sociais, né, que são então o grupo da coletividade em torno da pessoa, é o melhor tipo de polícia que existe, porque está em todo lugar, né? Nós não temos o poder da polícia, mas temos o poder de polícia, que quer dizer o quê? Você viu uma coisa errada, você denuncia, você viu uma coisa inadequada, você traz à tona. Então, a escola de tempo integral é fundamental, porque mesmo que não seja mal influenciado por terceiros, Eduardo, a cabeça do ser humano, já falamos, numa cabeça vazia, o diabo está numa oficina, né? E a gente já foi menino, quando você ficava à toa, você olha, deixa eu ver que dia errado que eu vou fazer. É um impulso. Agora, doutor, essa questão de escrever é uma forma de dialogar consigo, né? Então, tem muita gente que tem dificuldade de colocar as coisas para fora, de falar com o outro. A escrita pode ser um caminho do desabafo, né? Não, maravilhoso. E do esclarecimento, de tornar as coisas mais claras, né? Porque a gente pensa, chega no final, assim, o que você pensou? Você é um tanto de coisa, mas o quê? Eu não sei. Agora, a palavra, tanto falada quanto a palavra escrita, ela mecanicamente é muito mais lenta e você pode prestar atenção. Por isso que a terapia é uma coisa tão importante, gente. Você vai falando e o bom terapeuta não fica te interrompendo, né? Ele interrompe de vez em quando. Você fala. Quando pensa que não, Eduardo, você tem um clique e fala assim, esse negócio que eu estou falando aqui, que eu estou pensando, eu não concordo com isso, não, esse pensamento está furado. E aí você faz uma revisão, você faz uma ressignificação e você então evolui, você melhora consigo mesmo. Então nós podemos ser, Fernando, um grande conselheiro da gente mesmo. Eu tive nesse carnaval passado, uma aula, sabe, de gentileza, de civilidade, de bons serviços, durante todos os dias que eu saí para levar e buscar minha filha, em todos esses pontos ainda tinha essas aglomerações, festa, show, multidões, tudo organizado, a polícia prestando serviço, orientando e ajudando, tá de parabéns. Compartilha desse sentimento, Aloysio Andrade? Totalmente, inclusive já que vocês estão nesse negócio de roubar a ideia dos outros, roubaram a minha, que eu ia homenagear os 248 anos da Polícia Militar, que começou, então veio uma informação anexa, como cavalaria. Aqui é o único espaço em que o furto de ideias não é crime. Não é indelicadeza intelectual. Odu, e até quando eu era adolescente, lá na época do Mineirão, que eu fazia muita bagunça, às vezes que eu tomei uns cascudos lá, todos eles foram merecidos e fizeram muito bem, me educaram um pouco melhor. Olha, tá vendo? Tá vendo? Apanhei sim, e foi não me merecido. Eu me refiro ao meu pai desse jeito também. Limite bem colocado, né, Eduardo? O limite bem colocado é pedagógico, é o ensinamento, não é uma maldade. Doutor Luiz, o mundo tá louco mesmo. E aí voltamos à questão da importância da polícia, do policiamento, porque só a presença da polícia, mesmo que ela não tenha uma atitude de fazer coisas, de tomar providência, já é inibidora. Só não inibe, Eduardo, os que são realmente, né, bandidos profissionais que até têm predileção por roubar banco, estourar caixa eletrônico, mas nós, seres comuns, pessoas, né, que não somos um doente mental, nem um drogado, um dependente químico grave, a gente tem essa questão de uma certa reserva interna quando você vê uma autoridade. Por isso que antigamente usava nos bairros, me lembro bem na Serra de Menino, que tinha o Cosme e Damião, né? Que era uma dupla de soldados que andava no quarteirão. Hoje a gente vê uma coisa que eu não concordo, que são dois andando de moto, batendo papo, furando sinal, e é frequente você ver isso, né? E eles simplesmente não fazem nada, eles ficam circulando e batendo e conversando, negócio até perigoso, né? A notícia que vem do Espírito Santo é que o pessoal está deixando Vitória, que é a capital, e procurando trabalho lá no interior do estado, para aumentar a qualidade de vida e também em busca de melhores salários. Então está tendo uma migração urbana, mas de uma forma contrária do que a gente via há alguns anos atrás. Isso será na sua avaliação, na sua experiência pessoal, profissional, isso está acontecendo? As pessoas estão voltando?
E faz muito sentido, né, Eduardo? A gente tem falado sobre a questão da expansão e do recolhimento, da tendência, né, que tem todos os fenômenos da natureza, de uma época de verão, outra época é de inverno. E o que acontece? A qualidade de vida no interior, ela é muito melhor por 3 coisas básicas, Eduardo. Primeiro, pelo tempo de deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Porque quando a pessoa mora numa cidade grande, mas na periferia, ela demora às vezes 1 hora, 1h30, em alguns casos até 2 horas para chegar no trabalho e depois mais 2 para voltar para casa. Então, esse é o primeiro ponto, a facilidade de acesso ao seu local de trabalho. Segundo, o exercício pleno da cidadania, Eduardo, que no interior, um interior que não seja um interior enorme, né? Que a gente fala interior como se qualquer interior fosse assim. Mas realmente é um fato interessante. Minas Gerais são 853 municípios e mais de 75% desses municípios, Fernanda, tem menos de 20 mil habitantes. Então, nesses municípios menores, você é alguém sempre, você tem um papel de cidadão. Mesmo os portadores de sofrimento mental são cuidados de uma forma diferente. Não é uma coisa comum sumir alguém no interior pequeno porque se tem notícia dessa pessoa. Então, a facilidade de deslocamento, o exercício da cidadania. E a terceira coisa, Eduardo, é que o seu custo é muito menor, né? O preço dos aluguéis ou o preço dos imóveis é muito menor. Então, realmente, eu acho que o que era 20% de gente em cidade grande e que depois, hoje, nós temos mais de 80% dos brasileiros vivendo em cidades grandes, eu acho que com o passar do tempo, a tendência vai ser de haver um equilíbrio e de ter tanta gente no interior quanto na capital, o que facilita, inclusive, a possibilidade de trabalho, né, Eduardo? Porque quanto mais concorrência, menor a sua chance de conseguir emprego. Quanto menos gente disputando a mesma vaga, maior a sua chance de conseguir trabalho, e um trabalho digno, um trabalho bem remunerado e com custo de deslocamento e de aluguéis e de compra de imóveis muito menor. Aloysio Andrade, a medicina brasileira tem muito o que ensinar, especialmente o Sistema Único de Saúde? Eduardo, eu sou um testemunho vivo e lúcido disso. Eu participei do início do SUS, que começou como PAIS, Plano de Ações Integradas de Saúde, depois se transformou em AIS, Ações Integradas de Saúde, depois virou o SUS. Eu atendia posto de saúde na Pedreira Prado Lopes e na Barrais Santa Lúcia, e pude ver isso direitinho, Eduardo. E qual que é o macete aí, qual que é a grande sacada? Quando você é médico de família, quando você tem uma família assistida por um único médico, ele entende todas as conexões que tem os familiares, diferente de um pronto atendimento que a pessoa vai lá, queixa uma dor de cabeça ou queixa uma dor de barriga e é pontualmente receitada uma coisa só para o sintoma. Quando você convive com a família, e o plano, né, básico é de que o médico, inclusive, vá fazer uma visita à família, porque muitas vezes você tem crianças que têm diarreia direto, quando você chega na casa você vê que não tem água tratada. Então, esse processo é um processo muito interessante. Meus anos de posto de saúde, tanto na Barrais Santa Lúcia, quanto na Pedreira Prado Lopes, quanto lá no posto de saúde em Riacima, não só me ensinaram muito, como me deram muita alegria, porque você conhecendo, entendendo o contexto, a sua possibilidade de ajudar não só o seu paciente, mas a família como um todo é muito grande. Esse é o macete. E não ficar uma medicina, Eduardo, só baseada no médico, e sim nos agentes de saúde. Porque o médico, ele é necessário em situações específicas, mas a maior parte do que a medicina precisa de oferecer para a população são cuidados e não exatamente tratamento. Muito obrigado por mais esta manhã de sexta, até sexta que vem, se Deus quiser. Beleza, e homenagear, quis falar no Espírito Santo, Anchieta, que eu não sabia, fiquei sabendo hoje ao ler o santo dia, São José de Anchieta, que é santo, eu não sabia, né? O padre Anchieta, famoso, segundo as informações, foi ele então quem fundou a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo e veio a falecer no Espírito Santo, na cidade que hoje chama cidade de Anchieta. Então, homenagem ao padre Anchieta.